Eduardo, geralmente eu começo aqui apresentando para quem não conhece, né, o nosso convidado. Então eu vou ler aqui a sua bio rapidamente e aí a gente começa o nosso papo. Ok. Eduardo Guerreiro é professor da Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ e foi professor adjunto de Teoria Literária da UFRJ. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ e editor do periódico Revista Terceira Margem. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, poesia moderna e contemporânea, literatura e sagrado, teoria crítica, prosa moderna e música pop e experimental. Atua principalmente nos seguintes temas: indústria cultural, experiência estética, mística, arte de viver, crítica social, sublime, ironia, secularização, êxtase, negatividade e simbolismo. Possui graduação em letras, mestrado em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursou doutorado em ciência da literatura na UFRJ e na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Escreveu a tese Teologia Negativa de Theodor Adorno, a secularização da mística na arte moderna. E também organizou em 2006 um colóquio franco-alemão, Saudade, Nostalgia e o Sonho Europeu, na Maison Henri Rene, em Paris. Foi professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ e bolsista da FAPERJ, estudando a partir da teoria crítica a mística secularizada na literatura brasileira. Organizou o livro Diferença Minoritária na América Latina, pela Jorge Holmes, em 2008, com Cornélia Sieber e Cláudia Gronemann, e o Carnaval Carioca, de Mário de Andrade, com Alberto Puceu, de 2011. Publicou o livro Ciranda da Poesia, Renato Rezende, por Eduardo Guerreiro Belosso. E, mais recentemente, Sublime Violência, Ensaios sobre Poesia Brasileira e Contemporânea, em 2018. Eduardo, esse extenso currículo, né, que você tem de uma trajetória tão aprofundada, né, mergulhando em tantas teorias, eu queria saber se desde sempre você sabia que você queria fazer letras, desde a sua época de escola, de infância, você já era um interessado nas letras? Pois é, não, não era não, porque na verdade a minha trajetória começou com a música, né? Isso não está assim no resumo do currículo, porque eu comecei a estudar assim violão com 10 anos assim de idade e com mais ou menos assim de 13 a 15 anos eu comecei a fazer algumas apresentações assim, apresentações de coisa de professor, assim, professor de violão chama os alunos para apresentar e tal, mas isso foi se tornando cada vez maior, assim, eu acabei fazendo de fato apresentações em concerto com um amigo meu, a gente fazia um duo de violão, e eu apresentava minhas composições, inclusive, né? E eu acho que assim o crescimento assim do meu desejo de fazer algum tipo de arte, né, ou de pensar a arte começou aí, né? E aí assim, só que eu cheguei a entrar na faculdade de música, só que aí no momento em que eu entrei na faculdade de música, assim, passando toda a adolescência querendo acabar logo com a escola e entrar finalmente naquilo que você quer fazer. Aí, assim, logo no primeiro semestre, eu me encantei muito com literatura e fui deixando o estudo da música de lado e fui entrando assim, mais radicalmente na leitura, né? E aí eu saí da faculdade, fiquei um ano assim só lendo, e também não queria estudar para vestibular, eu achava que eu não queria saber de ficar estudando qualquer coisa, queria só estudar literatura e filosofia. E aí é que depois eu entrei para a faculdade de letras, entendeu? Então acho que, assim, estou tentando fazer aqui uma narrativa, né? Uma narrativa breve, né, de tudo isso, né? E Sim. aí, quando você entra na letras, você vai se interessar logo também pela mística? Ou a mística também vem de antes? Como é que entra aí esse assunto? Então, eu quando era músico, assim, nessa época eu não era um leitor compulsivo como eu me tornei depois.
mas eu li alguma coisa. Né? Eu não era porque eu ficava estudando técnica 8 horas por dia. Então não tinha tempo. Mas quando, assim, ao mesmo tempo em que a música estava acontecendo, eu tinha feito tanto leitura de poesia, Fernando Pessoa, por exemplo, foi muito importante para mim, quanto leitura de alguns textos de mística, entendeu? Muito especiais em budismo. Em budismo, inicialmente, foi muito importante nesse período, assim. E aí eu descobri, assim, um pouco depois, que existe uma mística ocidental, né? Essa foi uma descoberta que na minha cabeça naquela época era tardia, porque para mim mística só existia na Índia entendeu? E na China e no Japão, entendeu? Quando eu descobri que existia uma mística cristã, que existia um Eckhart, né? Existia um São João da Cruz, assim, aquilo foi muito perturbador para mim, porque eu só achava que o Ocidente era racionalista, entendeu? E que a única coisa que era interessante do Ocidente era a arte. E aí eu vi que existia essa mística cristã. E, bem, em termos assim de idade, eu descobri isso cedo também. Descobri isso assim com, sei lá, 18, 19, 20 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade de letras, essa descoberta já tinha acontecido. Só que eu percebi que assim a questão não era assim relacionar literatura e mística enquanto graduando, entendeu? Eu queria entender melhor o que era literatura e o que era estudo de literatura. Então eu não entrei, assim, eu queria entrar nesse lugar, né? Isso foi um projeto que se compôs na minha cabeça cedo, de fato, foi cedo, desde que eu entrei na literatura e no estudo de filosofia, aquilo já estava comigo. Mas eu fui amadurecendo sem tocar no assunto, entendeu? Inclusive, quando eu fui para o mestrado, aí eu estudei um poeta que está vivo, né? Enfim, que é o Armando Freitas Filho. Eu estudei o sublime Armando Freitas Filho. Sublime foi um conceito que eu encontrei dentro da estética para pensar a questão da experiência estática dentro da literatura, né? Mas eu não falei de mística diretamente, entendeu? Então eu só fui entrar na mística no doutorado. Quer dizer, eu me impus um silêncio. Mas você se impôs o silêncio já porque você já percebia que esse tema era um certo tabu ou por outro motivo? Eu já percebia. Na verdade, eu percebi assim que eu tinha que fazer uma formação em que eu não colocasse esse assunto diretamente, entendeu? Assim, eu queria entender melhor o que era estudar essas coisas, né? O que era modernidade, queria entender melhor essas coisas, mas eu sabia também que tocar nesse lugar ia ser muito difícil. Então eu fui, de fato, assim, me preparando silenciosamente, né? E no doutorado, você estava contando que aí no doutorado você já abraça mais a coisa, né? Sim, sim. Inclusive, assim, o meu projeto de doutorado não era esse. Porque se fosse, eu não entraria. Então, nem entrava, assim, né? Nossa. Exatamente. Então, o projeto inicial que eu enviei não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com Sublime ainda, mas... E aí, dentro do doutorado, aí eu fui amadurecendo a questão. E a maneira como eu fiz isso foi inusitada para a época e continua sendo inusitada até hoje. Porque eu percebia relações entre a Heidegger e a mística, né? Heidegger foi um leitor de Eckhart, foi um leitor de Silesius, foi um leitor de figuras essenciais assim da mística alemã, né? Só que para mim Heidegger era uma ligação muito fácil. Eu queria uma mais difícil.
E aí eu fui tentando ver se isso era possível em Benjamin Adorno, que inclusive era um autor que eu tinha mais interesse, né? Em Benjamin você vê isso também, mas eu fiquei mais interessado no Adorno, porque eu achei que Adorno era uma coisa assim, que ninguém ia imaginar, entendeu? Que em Adorno você ia encontrar alguma coisa semelhante, né? E aí eu fiz uma pesquisa com os instrumentos que eu tinha aqui no Brasil. Naquela época a internet não tinha acesso a absolutamente nada. E, assim, eu consegui encontrar algumas coisas, principalmente no livro Dialética Negativa, que naquela época também não era traduzido. E eu li inicialmente em francês, inclusive, eu só fui ler em alemão depois, entendeu? Aí eu fui começando a encontrar coisas. Quando eu fui para a Alemanha, aí é que as portas se abriram, porque aí eu tive a minha experiência mística de estar numa biblioteca de verdade. E quem diria que hoje Adorno ia estar na moda, né? Exatamente, exatamente. Tem essa questão, né? Mas conta um pouco mais pra gente, quando você encontra essa questão em Adorno, sobre o que é a sua tese, quando você fala a secularização da mística, sobre o que exatamente você está falando, né? O que você está discutindo? Então, Adorno, assim, na época em que eu estudei, assim, isso, assim, as traduções de Adorno, assim, em português, elas não davam a mínima pista de que isso acontecia, né? A relação do Adorno. Só que a verdade é que se você for entrar na leitura da obra mesmo e do processo, assim, da formação do Adorno e da relação do Adorno com, enfim, com a leitura assim, a leitura da filosofia do passado, né? Você vai perceber que a amizade que o Adorno teve com Benjamin, ela foi acontecendo ao mesmo tempo em que ele foi conhecendo Gershom Scholem, que era um estudioso da mística judaica. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe da relação do Benjamin com o Scholem. Todo mundo fala sobre isso, embora quase ninguém que estude Benjamin estude Scholem. As pessoas desconhecem Scholem, entendeu? Completamente. É muito legal você estar falando isso, porque semana passada a Jéssica Chiara esteve aqui no Papo de Cultura também, tá aí na GTV para quem quiser assistir, quem estiver vendo a gente depois também. E ela, justamente a pesquisa dela é sobre essa amizade, né? Então é muito legal também que ela deu um mergulho aí só nessa relação de amizade que gera todas essas trocas. Sim, sim. Parêntese. Sim, queridíssima Jéssica, adoro a Jéssica. E aí, assim, entre Benjamin Adorno, quem estuda bem entre Benjamin e Scholem, quem estuda Benjamin não vai querer saber muito de Scholem. Scholem é até assim, um personagem que serve para enaltecer o próprio Benjamin, entendeu? Assim, como um pensador que não foi tão longe quanto Benjamin, né? Do meu ponto de vista muito particular, eu acho isso completamente falso. Porque o Scholem, ele é uma espécie assim ele desencavou um monte de textos que ninguém estudava. O cara foi o fundador do estudo historiográfico da cabala, da mística. Não um estudo de um místico estudando a mística, mas ele foi, de fato, um pensador e um historiador do negócio, né? O Adorno tinha um enorme respeito por ele e acompanhou o trabalho dele ao longo do tempo, né? E eu fui percebendo, assim, em vários textos, tanto um texto que ninguém conhece aqui no Brasil, tá? Já vou falando, assim, é um texto de homenagem ao Scholem, que está no tomo 21 das obras completas do Adorno. Ninguém vai ler aquilo, entendeu? Esse texto de homenagem aos 60 anos do Scholem assim, ele faz uma verdadeira defesa do trabalho do Scholem e da descoberta que ele fez dessa mística judaica, entendeu? A partir desse texto, você entende melhor determinadas passagens da dialética negativa que ele fala
da mística, e ele usa uma expressão que é muito peculiar do Adorno, com toda a criatividade assim, que o Adorno tem. Ele colocou essa questão em termos de experiência metafísica, né? Ele se contrapõe a Kant, porque Kant vai dizer que experiência é uma coisa, metafísica é outra. Não existe experiência da metafísica, né? E ele vai dizer que não, existe, né? E isso é o que normalmente nós entendemos pela mística, né? E os termos que ele usa vêm da obra de Scholem, né? Então não é assim uma leitura que ele faz do Benjamin para, entendeu? Não, ele leu diretamente o Scholem. Aí você vai nas cartas da correspondência do Adorno com o Scholem, você vai ver que a correspondência é muito rica e que o Adorno ele faz o papel assim de discípulo, assim, quase, entendeu? Porque ele não entende nada do assunto. Ele lê as publicações do Scholem, por exemplo, ele leu a tradução do Scholem de uma tradução, não foi a contradição completa, mas foi uma tradução assim restrita do Zohar, né? E ele faz assim longos comentários sobre essa tradução e essa tradição, entendeu? E fica querendo entender como que se dá isso, e o Scholem fica explicando para ele, entendeu? Então, assim, existe uma leitura que é muito comum assim, na relação Benjamin-Adorno, em que assim, se diz que existe uma oposição da herança do Benjamin, entendeu? Depois que o Benjamin morre, entre o Scholem e o Adorno, entendeu? Existe uma leitura, e aí nessa leitura, enfim, todo mundo gosta mesmo do Benjamin, né? Então todo mundo fala mal do Adorno e fala mal do Scholem. Né? O que não se sabe é que os dois eles tinham uma vida à parte do Benjamin. Né? Eles sabiam muitas coisas, eles tinham muitos interesses que, assim, o Benjamin ele já era uma outra coisa, era uma terceira coisa, entendeu? Então, em suma, assim, a mística foi importante para o Adorno, né? Ele não cita muito, ele não aborda muito, não aborda tanto quanto o Benjamin, mas aborda em momentos decisivos. O último capítulo da dialética ligativa ele fala sobre isso, né? E o que ele diz é muito determinante. Assim. Tem um texto dele sobre uma ópera do Schoenberg, que se chama Moisés e Arão, tá? É uma ópera do Schoenberg, no final da vida do Schoenberg, assim, uma ópera da fase madura do Schoenberg. E o Adorno ele pensa a questão do que significa você fazer uma obra sacra no modernismo, no auge da vanguarda. O que é uma obra sacra dentro da vanguarda e no ápice da vanguarda, né? E aí ele formula a ideia de que o Schoenberg ele pratica uma espécie de uma mística secularizada. E quando ele diz isso, ele relaciona a essa prática artística do Schoenberg, ele relaciona a Kafka e a outros nomes do modernismo, entendeu? E aquilo me intrigou, e foi a partir daí que eu desenvolvi o conceito de secularização da mística. Nossa, enfim, desculpa, porque esse assunto é longo. Não, foi maravilhoso. É uma apresentação bem breve, né, de um estudo profundo que você fez, até ficou muito bom, eu acho. E, assim, como a gente já se conhece há mais tempo, já vem discutindo, né, essas questões, eu acho que seria muito interessante saber o que você pensa sobre religião no Brasil hoje. Tem dois debates aí que são interessantes. Um que eu acho que você sempre traz sobre a origem das universidades, né, que tem essa relação com a religião, e a outra que é a relação que a gente tem hoje no Brasil com a religião, né, tanto africanas quanto cristãs, quanto astrologia, tudo isso que está em voga hoje. Eu acho que esse é um tema bem legal também para a gente comentar. Então, primeiro queria te perguntar sobre a origem das universidades e como que você vê essa relação com a mística. Sim, então, é interessante, porque também é uma outra coisa, assim, que são tentativas que eu faço de sair do senso comum de determinados conceitos ou de determinadas noções, né?
Então, nunca que a pessoa vai achar que universidade tem alguma coisa a ver com mística. Até porque o que a universidade mais faz é descartar a mística, evitar falar de mística, né? E aí eu tento retirar o senso comum que está em torno disso, né? Então, o que eu costumo dizer para quem não entende de mística, para quem não entende a questão do que é mística, da história da mística, né? E etc. A primeira coisa que eu geralmente digo é o seguinte: uma das coisas que foram mais estudadas na universidade foi a mística, tá? Ou as diversas coisas que a gente chama de mística, né? Por quê? Bem, muito simples, porque a universidade ela começou com a teologia sendo a rainha das ciências. A universidade começou na Europa, no século XII, tá? 12, 13, e a área mais importante era a teologia, a área que dominava era a teologia, né? E os intelectuais que começaram a dar aula para a universidade, eles foram formulando aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de uma ascese secularizada, né? O que é isso? Isso é porque os monges do passado, os monges que moravam em mosteiros, os monges da alta Idade Média, né? Eles viviam uma ascese fora do mundo, dentro de um mosteiro. As universidades, elas são um fenômeno da retomada das cidades, né? As primeiras universidades foram na Bolonha, que era uma grande cidade, e em Paris, né? Então, assim, os professores universitários que tinham uma ambição e um desejo maior do estudo, né, e do desenvolvimento do saber, porque tinha muitos professores que não estavam muito interessados em avançar no saber, não. A universidade não, nesse primeiro momento, ela não servia para isso. Ela tinha um objetivo meramente de formação de quadros para a igreja, entendeu? Assim, quadros burocráticos. Era formação para a pessoa ela ganhar dinheiro com burocracia, né? Basicamente isso, para que a universidade servia. Mas tinha alguns professores que tinham esse desejo e eles formularam uma coisa curiosa, porque como na época assim, o modo de vida monástico ele tinha muito valor, né? Ele era tido como o modo mais elevado de vida, né? Então eles fizeram uma espécie de competição com o monge para mostrar que eles também renunciavam ao mundo através do estudo. E eles produziam uma ascese dentro do mundo, porque é dentro da cidade, entendeu? Mas tão rigorosa e tão desejosa do divino quanto os monges. Então, assim, aquilo que a gente entende por intelectual hoje vem dessa ascese intelectual que aconteceu no início da universidade, né? E essa ascese, ela não era uma coisa assim moderna, ela era espiritual, porque eles estavam buscando Deus com isso também, mas através do estudo da filosofia, da poesia, enfim, né? Dessas coisas, né? E essa é a origem do intelectual, essa é a origem dos grandes professores da universidade. Ela começa assim, ela começa mística, né? A gente pode colocar dessa maneira, perfeitamente. Eckhart, por exemplo, o mestre Eckhart, ele se chama mestre porque ele foi professor da Universidade de Paris. Durante até um curto período, não foi muito longo, mas ele foi professor, né? E é interessante porque ele tem, assim, a obra do Eckhart, ela tem uma dialética muito difícil de entender e que geralmente quem estuda coloca em torno do termo alemão Lesemeister e Lebemeister. Lebemeister é mestre de vida e Lesemeister é mestre de leitura, né?
O Eckhart, ele era um mestre de leitura, ou seja, ele era um professor, só que ele era um professor para chegar a ser um mestre de vida, e não só ficar sendo um mestre de leitura. O que interessava ele era chegar à vida, né? E aí, o que é difícil de entender no Eckhart é que o Eckhart, ele era esse professor, ele era um cara com um cargo alto, assim, dentro da igreja, mas que ele foi desenvolvendo um anti-intelectualismo. Ou seja, ele era um intelectual que defendia o modo de ser anti-intelectual. Isso é típico dos místicos. Os místicos sempre dizem que não sabem de nada, que tudo vem direto de Deus, entendeu? E ele fez isso baseado na experiência dele com mulheres, com as beguinas, né? E aí ele foi tão importante a relação dele com as beguinas, com essas mulheres que tinham experiências estáticas lá naquele momento, em que ele praticamente, assim, ele acabou defendendo elas em vez de evangelizá-las. E foi basicamente por isso que ele começou a ser mal visto dentro da igreja, sofreu um processo, morreu e depois foi condenado. Quer dizer, isso para entender que esse cara, que era um professor de universidade, que é um dos maiores nomes da mística, esse cara, ele estava no início daquilo que a gente chama do intelectual europeu, né? E estava sendo chegou, assim, não queria ser contra a igreja, mas a igreja achou que estava ousado demais e aí recusou, né? Isso é muito comum na mística, assim, a maioria dos místicos não quer, assim, não tem esse sentido moderno de você chegar e se revoltar contra o presidente, não existia isso na época, assim, ninguém queria ser contra a igreja, entendeu? Mas não interessava, porque a igreja ela percebia claramente quando você saía dos trilhos, né? Sim. E aproveitando esse gancho, né, você falou, não é como hoje, né, das autoridades. A segunda pergunta, né, o que você pensa hoje sobre a religião no Brasil e em suas diversas vertentes, né? Tanto as que são mais conhecidas e que estão tomando poder cada vez mais, quanto as menos conhecidas. Então, Ou menos praticadas, né? sim, sim. Bem, assim, eu acho assim que a discussão sobre religião no Brasil, inicialmente, ela sempre foi muito marcada pela ideia de sincretismo, né? E essa é uma palavra assim que ela pode até se colocar como uma coisa meio bonitinha, assim, do tipo, que legal, olha só, eles misturam, né, catolicismo com santo, e o santo acaba fazendo parte, acaba sendo uma espécie de orixá, mistura orixá com santo, não sei o quê, essas coisas. Mas isso é uma outra maneira de você dizer que é bonitinho, mas é primitivo, né? Essa noção de sincretismo está marcada no fundo por é bonitinho, mas na verdade é coisa de quem é analfabeta, coisa de quem não entende de cristianismo para valer, entendeu? Porque cristianismo não faz essas coisas, assim, né? Mas é claro que foi isso foi isso que levou a espiritualidade brasileira a se tornar uma coisa singular, né? Uma coisa especial, né? E muito diversa também, né? Então, assim, uma coisa que é muito peculiar no Brasil, por exemplo, assim, a envergadura que o espiritismo tomou, né? Que vem desde o século XIX, né? Eu estudo simbolismo, por exemplo, né? O simbolismo literário brasileiro, ele produziu, assim, ordens esotéricas, né? Em Curitiba tem um cara chamado Dário Veloso, que era um dos intelectuais mais poderosos da época, isso era, assim, anos 90 do século XIX, né? O cara era maçom, mas, ao mesmo tempo, ele inventou um instituto chamado Instituto Neopitagórico, que existe até hoje em Curitiba.
templo lá, né? Que foi construído, acho que nos anos 20, e está lá até hoje, o Templo das Musas, templo grego. E assim, isso é só para dizer assim, para mostrar a criatividade dessa espiritualidade brasileira aqui. Né? Um cara que estava dialogando com o esoterismo europeu e ao mesmo tempo produzindo uma coisa especial aqui. Né? Mário de Andrade, ele tem uma discussão séria com um intelectual da época, que é muito importante nessa discussão, uma figura que se chama Alceu Amoroso Lima. Né? Alceu Amoroso Lima foi um principal crítico do modernismo, foi o crítico que primeiramente pensou assim, o modernismo de 22, né? Em jornais e tal, se converteu ao catolicismo e se tornou o diretor do Centro Dom Vital, que era um centro católico de intelectuais católicos. Né? E o Alceu, ele opunha, assim, ele observava que o Brasil ele era feito de igreja e de carnaval, e ele opunha as duas coisas. Né? E o Mário de Andrade ele tem um texto famoso em que ele discorda do Alceu, dizendo que o que é interessante no Brasil é a mistura do cristianismo com o carnaval. E aí ele faz um poema que se chama o Carnaval Carioca. Um dos meus livros que eu fiz com o Alberto Puchel é sobre esse poema, né? Em que essa mistura ocorre, porque no meio da folia ele começa a falar de Cristo, entendeu? O que parece não ser uma coisa muito comum, né? Mas na verdade, assim, é uma sacação muito interessante do que está por trás, né, dessa espiritualidade carioca, assim, enfim, brasileira, né? Assim, de que ela não é assim uma coisa sisuda, né? Ela é uma coisa que está ligada à festa. Então, é uma mistura de cristianismo e Dionísio. E aí eu penso isso como uma verdadeira relação do Mário com o Nietzsche. Intempestiva, né? Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, eu não sei se eu falei de hoje. Eu estou falando, enfim, falei de século XIX, falei de modernismo. O que você pode tentar me ajudar aqui? Não, foi bem interessante essa colocação. E aí você citou o ponto, né, do simbolismo, e acho também que vale, né, a gente tocar nesse assunto de como que você vê toda essa mística brasileira tocando na arte, né? Sim. Então eu posso avançar um pouco. Eu sou muito cronológico, assim, isso é mania de professor. Assim. Eu posso avançar um pouco agora, assim, porque tem uma figura que é uma figura muito pouco conhecida hoje, mas que merecia ser melhor estudada. É um professor português que veio para cá, para o Brasil, e tentou fundar coisas, assim, estudos afro... Agora eu não me lembro exatamente assim, a nomenclatura que o maluco fundou. Mas ele deu aula, basicamente, para o Glauber Rocha e para o Caetano. Esse cara se chama Agostinho da Silva. E esse cara, ele era um professor, a princípio seria um acadêmico, né? Só que o cara era completamente louco. Assim, ele pensava que o Brasil era a realização do sebastianismo português, entendeu? E ele fazia relações assim dos templários com a fundação de Portugal e a fundação do Brasil. Enfim, o cara pensava esse monte de coisa e ele tinha uma visão assim meio messiânica, entendeu? Do Brasil e do papel cultural do Brasil, né, no mundo. E o Glauber Rocha e o Caetano ficaram muito entusiasmados com o que ele dizia, o que ele escrevia. Né? Enfim, isso
O Caetano, no Verdades Tropicais, ele chega a citar o Agostinho da Silva nos textos dele, né, em algum momento lá. E embora o Caetano ele se diga ateu, às vezes ele diz que ele é ateu, às vezes ele diz outra coisa, mas enfim, ou talvez a palavra não seja embora, porque eu sou ateu também, mas mas assim é interessante observar assim como que a relação que Caetano tem com com esse entusiasmo, né, de uma de uma vocação, né, brasileira para uma espécie assim de entusiasmo místico, né? É interessante como que isso influenciou a obra dele, entendeu? E como isso influenciou a visão de mundo dele em relação ao próprio Brasil, né? Então, assim, e é mais interessante ainda isso vindo de uma pessoa que não tem uma relação de fato religiosa com as coisas, assim, no sentido né, convencional, né? Quer dizer, ele tem essa relação enquanto artista, ele não tem essa relação enquanto homem de fé. É interessante isso, né? Quem começou isso foram os simbolistas. Os simbolistas é que estavam pensando na ideia de uma religião da arte, né? Esse é um termo que o próprio Cruz de Souza usa, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, assim, no final das contas, assim, a manifestação dessa espiritualidade artística no Brasil, se a gente pode chamar assim, ela é feita com diversas grandes figuras, né? E de diversas maneiras. Ela é muito, né? Então, em Murilo Mendes, você tem uma espécie de uma poesia apocalíptica, né? Uma poesia visionária apocalíptica. Ele bebe da tradição apocalíptica, né? Você no Jorge Lima, por exemplo, né? Você também tem, e o Jorge Lima cita Hermes Trismegisto, por exemplo, né? Que é uma figura importante lá do hermetismo, né? E o do Guimarães Rosa, né? Assim, o Guimarães Rosa ele se assume como místico, né? Na entrevista, aquela entrevista famosa dele, né? Para aquele amigo dele alemão, né? Ele se coloca de fato assim como uma figura, porque ele lia esse pessoal todo, né? Ele não só cita nos livros lá, né? Tem aquelas epígrafes do Plotino e do Rusbruck, né? Mas você vai lá na biblioteca dele, você vai ver que ele tem livros do Instituto Neopitagórico lá do Dário Veloso, entendeu? Ele leu o Dário Veloso e leu os livros do Dário Veloso. Ele leu a tradução que o Materlanck, que é um simbolista, fez do Rusbruck, entendeu? Assim, quer dizer, ele leu a tradução do Materlanck, então a relação que ele tem com a mística está mediada pelo simbolismo, né? Ele lê René Guénon, entendeu? Que é uma figura importante, assim, né? Do pensamento esotérico do século XX, gostava muito de René Guénon, né? É um erudito, entendeu? Rosa era o dito da mística e do esoterismo. O cara leu boa parte da tradição toda, né? Assim como Pessoa. Pessoa também era um cara que conhecia profundamente essas coisas. Não era um cara que aparecia, que lia de vez em quando. Ele era um erudito desse negócio. Quando você lê os textos que o Pessoa escreve sobre isso, né, você fica muito, muito impressionado, né? E a partir dessa, você estava falando, né, sobre o Caetano, com toda essa questão aí do Glauber também, você acredita que o brasileiro é um povo místico? Apesar de ser tão difícil estudar isso na universidade, defender esses temas, você acha que o brasileiro é um povo místico? É interessante, eu gostei muito da pergunta, assim, a princípio, eu não responderia nem sim nem não, assim, porque com os meus pruridos acadêmicos, assim, eu a princípio... Não se complicar academicamente. Não, eu tenho pruridos acadêmicos, assim, a princípio, eu não, assim, eu tenho uma, assim, porque assim,
eu procuro tomar sempre muito cuidado, né, de não caracterizar um poeta, por exemplo, como um místico, entendeu? Por exemplo, quando eu digo do Rosa, eu digo que ele se disse místico naquela entrevista. Ele se disse. De alguma maneira lá ele se disse. Mas eu não vou dizer que ele é místico, entendeu? Isso não me interessa, assim. Místico é Eckhart, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, esses são místicos, né? Os poetas eu não coloco uma alcunha de que eles são místicos. A mesma coisa eu não faria com o povo, entendeu? Não faria com o povo isso, assim. Um povo é sempre muita coisa, né? Então, a princípio, eu não diria isso, assim. Até porque eu imaginaria que se a gente colocasse isso, a gente teria que fazer uma diferença com o povo alemão, ou com o povo francês, aí a gente diria, nesse caso, que eles não são místicos. Por quê? Porque eles são racionalistas, porque eles são, entendeu? E isso também seria falso. Seria falso dizer que eles não são místicos, os europeus, como seria falso dizer que os brasileiros são, entendeu? Porque a oposição que está por trás, ela seria falsa, né? Porque o alemão, ele tem um lado místico, entendeu? E o francês teria um lado místico. Então, eu diria, para ficar mais fácil, que o brasileiro, ele certamente, né, que ele tem esse lado místico, né? Mas como que ele se dá? Isso que seria interessante se perguntar, né? Assim, como que seria isso? Um dos pontos mais importantes, assim, junto com a relação de cristianismo, cultura afro-brasileira e indígena, né? Quer dizer, assim, isso que a gente chama de sincretismo, né? A maneira como essas coisas elas se emaranham, né? É muito enigmática para mim, é sempre difícil de pensar essas coisas, né? Mas, além disso, assim, a gente teria que pensar a questão do sebastianismo português, entendeu? Como o Agostinho da Silva tentou pensar isso, assim, porque essa base portuguesa, ela já tinha esse elemento e ela foi enriquecida com esse caldo afro-indígena. E o Agostinho foi o cara que pensou isso, pensou meio misticamente, entendeu? Assim, não teve os pruritos que eu tenho, né? Mas é algo difícil de pensar e acho que é um desafio essencial. Sim. Hoje em dia a gente tem aí um desafio muito grande também no Brasil em relação a cultura, em geral, né? Ao momento em que nós vivemos hoje. Mas em relação à cultura e em relação à mística, a gente está num momento meio que especial, né? Não sei se eu posso dizer exatamente mística, quando eu estou falando aqui que você tem uma bancada evangélica crescente, você tem uma dominação aí de uma religião, quando você tem um Olavo de Carvalho com tanta influência em decisões de voto, em decisões importantes no país. Então, eu queria te perguntar um pouco o que você pensa desse momento que a gente está vivendo. Perfeito. Esse é um ponto importante, assim, porque assim, entre pessoas que estudam mística, assim, é muito comum que no mundo das pessoas que estudam mística, geralmente são teólogos, é claro, né? De vez em quando aparece gente da filosofia, gente da literatura como eu, muito raro, né? E gente da psicanálise também, tem gente que aparece. Assim, mas, no geral, é o pessoal da teologia, né? E, geralmente, quem estuda mística gosta de mística. Então, não vai falar sobre o lado ruim da mística. Né? Não vai falar sobre isso. Eu, durante muito tempo, eu nem falei também, assim, não porque eu não via, eu sempre via, isso estava sempre no meu horizonte, mas como eu, muito cedo, eu me relacionei com pessoas que gostam, né? E as pessoas que não gostam não queriam saber, então eu não tinha espaço para falar sobre os problemas, entendeu? Sim. E aí, com o tempo, é que eu fui tendo que eu mesmo desentravar esse lugar, né?
Então, assim, aquilo que as pessoas que não gostam de mística veem na mística como problema, de fato existe. Assim, a mística ela está ligada à ilusão, ela está ligada à alienação, né? Ela tanto está ligada a uma experiência de encantamento estática com a natureza e etc e tal, né? Como isso mesmo pode dar lugar a lideranças, né? Que vão enganar os outros, etc, etc, etc. Então, assim, eu não faço assim Você falou que não sabia se ia chamar isso de mística. Eu sou uma figura assim que eu não fico querendo tentar elevar a mística, entendeu? A gente tem que aceitar, entendeu? Que existe o componente ilusório da mística, entendeu? Existe o componente manipulador da mística. E também existe o componente encantador, artístico e etc, etc. Existem as duas coisas, entendeu? As duas coisas, muitas vezes, elas estão juntas, né? Em outras palavras, a mística é um veneno-remédio, né? Assim, para usar esse conceito assim do Wisnik, né? O Zé Guilherme Wisnik, que é enfim, um ensaísta que eu gosto muito, assim, mas não é só dele, não. A Isabelle Stengers, por exemplo, né, essa filósofa da ciência, que pensa essas questões do antropoceno e etc e tal, ela, naquele livro dela, famoso, aí agora esqueci o nome, enfim, esse livro aí, que tá todo mundo falando, não sei o que da catástrofe, não é isso? É uma coisa assim. Sim. Tempo das catástrofes? Não sei lá. Ela fala em veneno venético, ela fala assim, a gente não pode querer imaginar que a gente vai encontrar uma coisa que vai ser o remédio para tudo. Porque essa coisa, que pode ser o remédio, sempre vai ter algum tipo de veneno, né? Então é interessante, assim, como tanto o Wisnik que falou sobre futebol, quanto ela que falou sobre, enfim, outras coisas, né? E ela está pensando assim, o valor da visão encantada do mundo que os índios têm, né? Ela e outros, enfim, antropólogos e tal, a gente não pode querer achar que assim, a gente está encontrando aqui, entendeu, o remédio para tudo. Assim, o remédio ele pode ser sempre um veneno, depende de como você vai usar, né? E isso vale para a mística. A mística, isso vale para a razão, entendeu? Isso vale para a técnica, e isso vale também para a mística, né? E, assim, o meu estudo ele está todo centrado, basicamente, assim, numa espécie de uma tradição da ruptura da mística. Ou seja, a mística que foi ousada, que foi transgressiva, entendeu? Que desafiou o conservadorismo do seu tempo, entendeu? Que desafiou, enfim, pessoas que queriam estreitar a sua relação com o modo de vida e tal, e tal, e tal. Então, eram mulheres, entendeu? Que foram colocadas na fogueira. Os simbolistas que transgrediram a própria linguagem. Enfim, entendeu? É essa a mística que me interessa, é a mística transgressiva, né? Enfim, que chega em Bataille, por exemplo. Bataille é um pensador disso também, né? De alguma maneira, né? Agora, dentro da modernidade, existe a mística do conservadorismo. Existe, entendeu? E que eu não estudo muito isso. Assim, eu sei que existe, mas não é o meu foco, entendeu? Mas que existe, existe. É óbvio que existe. Assim, que um conservadorismo, no pior sentido da palavra, porque também tem bons sentidos dessa palavra, mas o conservadorismo, no pior sentido da palavra, ele criou uma espécie de esoterismo homofóbico, entendeu? Um esoterismo machista, entendeu? René Guénon já era mais ou menos assim, entendeu? O Julio Zevola, que é o famoso italiano que também escreveu sobre essas coisas, era uma espécie de proto-fascista, entendeu? O cara cresceu no meio do fascismo e depois o cara ele meio que continuou uma espécie de uma mensagem fascista depois do fascismo, entendeu? E são esses os caras, os mestres do Olavo e do Steve Bannon,
entendeu? São esses caras que o Steve Bannon está retomando, entendeu? Esses são os caras que estão por trás deles, assim. E, de fato, é muito preocupante. Assim, você é um fenômeno que está ligado a uma... É interessante, assim, porque eu, enquanto ateu, eu nunca vou acreditar assim, que os rituais, sei lá, que eles fazem, eles dão certo. Assim, mas não é por aí, entendeu? Assim como eu também não acreditaria nos místicos que eu gosto. Mas, assim, o poder simbólico que aquilo tem é grande. O poder do imaginário é muito grande. E eles sabem que esse poder existe e eles sabem manipular esse poder, entendeu? Eles sabem fazer isso. Né? E esse pessoal sempre soube fazer isso, no fundo. Né? Então, assim, o problema, e é por isso que eu continuo dando puxão de orelha para meus colegas que acham que a gente deve evitar falar de mística, entendeu? Descartar a mística, elidir, entendeu? Dos estudos acadêmicos e tal. Eu acho isso muito perigoso, porque foi isso que levou o esoterismo a não ser dito num espaço acadêmico secular e ele proliferar em espaços que não são públicos, em espaços privados, entendeu? Em ele proliferar em círculos secretos, entendeu? Assim, em círculos secretos de elites, etc e tal. É por causa disso que esse troço ele cresce tanto nesse lugar e depois toma o poder. Por causa disso. Por quê? Porque a gente não fala sobre isso, porque a gente não estuda isso, né? Porque a gente não vê o veneno remédio que é isso, porque a gente não examina isso. Por quê? Por causa disso. Aí isso começa a proliferar nos outros espaços. Isso começa a proliferar na mídia, entendeu? Na literatura de best-seller, né? Literatura de nova era, e etc e tal, né? Enfim. Então, assim, se existe um remédio para isso, é a gente pensar o quanto, como que a mística é um veneno remédio, né? Academicamente. Eduardo. Eu gostei muito, muito. A gente, infelizmente, está aqui já encerrando, está 5 minutos de encerrar. Aqui a live, quando dá 1 hora, ela fecha do nada. Então, estou aqui de olho também na hora. Foi muito bom, gostei muito. Acabou que o papo foi lá do seu início e a gente deu esse salto, né, para a atualidade, para pensar um pouco o Brasil, essa situação que a gente está vivendo. Eu acho que teria muito mais coisa interessante também, né, para a gente conversar, vários outros recortes que a gente poderia ter feito. Mas eu acho que foi uma entrevista brilhante, assim, gostei muito mesmo e agradeço muito você ter topado e ter participado aqui com a gente. Obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aí desde o início, muita gente que entrou, saiu, passou por aqui. E o pessoal que estiver assistindo depois aí, no IGTV ou no YouTube, um beijo para todos. Obrigada por terem assistido. Isso, agradeço muito também, assim, poder participar do seu programa, que é muito interessante, enfim, já muitas pessoas muito bacanas já foram entrevistadas, né? Gosto muito do seu trabalho, você sabe disso, Ana. E muito obrigado a quem assistiu também, agradeço a atenção e fico muito feliz. Obrigada, Eduardo. Um beijo para todos e compartilhem. Se gostaram, manda para um amigo, para alguém que lembrar, manda aí o link, é só pegar lá no IGTV e compartilhar com os outros. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo.